Estamos de regresso com o nosso consultório de hoje, tarde de sexta-feira. Junte-se a nós, daqui a pouco vamos abrir as portas deste espaço para que possa aqui, em direto, esclarecer as suas dúvidas relacionadas com cirurgia vascular e até lá, claro, pode inscrever-se, tem disponível o nosso número de telefone 22 também o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Já sabe que no final do programa damos também lugar à nossa rúbrica É Verdade ou Não, Sr. Doutor, e vamos saber se de facto os abdominais fazem perder gordura na barriga. Vamos então tentar encontrar a resposta a esta questão, que é um mito também um bocadinho antigo. Vai estar connosco o Filipe Lopes, personal trainer, para ajudar-nos a esclarecer esta dúvida. Agora vamos falar precisamente do laser endovenoso. Este também pode ser o motivo da sua inscrição. 225083297 é o número de telefone. Tem também disponível, como sabe, o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está connosco a doutora Sandrina Braga, médica de cirurgia vascular, a quem muito agradeço por juntar-se a nós no consultório. Obrigada, Sra. Doutora. Muito obrigada também por mais à frente ajudar os nossos telespectadores. Portanto, em que casos é que este laser endovenoso pode ser melhor opção quando também a cirurgia convencional pode estar indicada, não é, Sra. Doutora? Sim. Bem, antigamente nós só tínhamos uma forma de tratar varizes grandes. Este que vamos falar hoje é tratamento de varizes salientes. Pronto. Porque dentro de doença venosa crónica nós temos os derrames, os vasos fininhos, e depois temos as varizes mais salientes, que nós facilmente conseguimos distinguir. Que eu explico facilmente em consulta é, se a gente passa a mão e sente uma saliência, então são varizes que nós chamamos de tronculares, e é para essas varizes tronculares que nós estamos hoje a falar deste laser endovenoso, que até há uns anos atrás nós só tínhamos como única ferramenta de tratamento a cirurgia convencional, em que o que fazíamos nessas situações era fazer uns cortes, um corte na virilha, frequentemente, e vários cortes ao longo da perna, e a veia era removida. Pronto, isso implicava uma recuperação um bocadinho mais custosa, mas que hoje em dia ainda se faz, ainda há situações em que tem que se fazer, mas que tem vindo gradualmente a ser substituída por estas técnicas novas que nós chamamos de técnicas de ablação endovascular. Quer dizer que nós, em vez de irmos pela pele e fazer uma abertura na pele para chegar à veia que nós queremos, conseguimos por dentro da veia com um furinho pequenino, através da pele, com um furo pequenino, mínimo, passar para dentro da veia e eliminar a veia de uma forma que traga melhor recuperação. Portanto, este laser endovenoso foi a revolução no tratamento das varizes. Estava aqui a falar precisamente no tempo de recuperação, essa pode ser uma grande vantagem. É a grande vantagem, não é? Sim. O laser endovenoso tem ganho cada vez mais terreno porque, de facto, se percebeu ao longo dos anos, embora ele tenha sido escrito já em 1998, às vezes em medicina as coisas demoram um bocadinho a ganhar estrutura, porque os médicos são um bocadinho desconfiados e têm que ter a certeza que aquilo é mesmo o melhor para os seus doentes. Portanto, foi uma coisa que surgiu então no início do ano 2000, gradualmente também em Portugal, e que se foram fazendo cada vez mais doentes por esta técnica, a ponto de que neste momento nós percebemos que é a melhor forma de tratar estas varizes salientes. E então as nossas recomendações internacionais dizem-nos, taxativamente, que a primeira opção para tratar varizes salientes hoje em dia é por laser endovenoso. E também porquê? Porque os resultados são melhores, a longo prazo, portanto os resultados são mais duráveis, a recuperação é muito melhor, esteticamente também é mais bonito, embora estejamos a falar de uma doença, mas cada vez mais a estética é importante, não é? Toda a gente gosta de coisas bonitas. Claro. E, portanto, é importante que realmente o resultado da intervenção seja com uns furinhos pequeninos que quase não se veem depois. Pronto, e tudo isso levou, não é? Uma recuperação mais rápida, menos invasivo, menos cicatrizes, melhores resultados a longo prazo. Todo esse conjunto de melhorias que foram conseguidas com o laser endovenoso transformou que fosse, neste momento, primeira recomendação para tratamento de varizes. Mas para chegar então a esta indicação, a pessoa tem de passar pelo processo habitual que aqui tantas vezes falamos, fazer o exame, o ecodoppler, se estiver então recomendado, não é? Primeiro é reconhecer a necessidade que é para tratar varizes, que às vezes isso é logo um problema, porque ainda faz parte da cabeça de muitos doentes e de alguns profissionais de saúde que as varizes não são para tratar. Tipo, isto não é para tratar tudo. E porquê é que nós temos que tratar varizes? Quando um doente tem papos de varizes nas pernas, isso condiciona-lhe vários riscos. Primeiro, é uma situação, que eu digo a brincar, que não se morre de varizes, mas morre-se com varizes. Portanto, o tempo não vai resolver. Não é? Há assim coisas que a gente na nossa vida espera que o tempo resolva. Estas são daquelas que o tempo não vai resolver. Portanto, as varizes vão agravar com o tempo e, à medida que o tempo vai passando, as pessoas também vão ficando mais doentes, naturalmente, não é? Portanto, vão aparecendo outros problemas de saúde, uma diabetes, uma hipertensão, um problema cardíaco, um problema nos pulmões, e isso vai condicionar maior dificuldade na recuperação de qualquer intervenção que se faça, mesmo quando estamos a falar de intervenções pequenas. Portanto, é necessário tratar varizes, porque elas vão agravar
e porque tem consequências muitas vezes muito graves. Quando falamos em consequências graves, por exemplo, temos que ter a noção que de varizes salientes, disto, de uma pessoa que tem assim uns papos de varizes nas pernas, até ter uma ferida na perna, esta progressão pode ocorrer em 6 anos em 22% dos doentes. Portanto, 6 anos é nada, não é? 6 anos é o que a gente diz assim, foi há pouco tempo, e a gente vai ver, foi antes da pandemia e já foi há 6 anos. Portanto, 6 anos é um intervalo muito curto de progressão de uns papos nas pernas para umas feridas nas pernas, que depois são difíceis de cicatrizar. E a partir do momento em que a pessoa tem uma ferida, a pele fica frágil e tem nova tendência a fazer mais feridas. Portanto, realmente é uma coisa que não é assim como nós pensávamos de antes, que feridas nas pernas era uma coisa do século passado e de pessoas muito idosas, porque realmente a progressão é rápida, não é? Portanto, tem esta progressão para feridas, tem o facto da pele sobre a variz começar a ficar cada vez mais fina e sangrar. E quando há hemorragias de varizes é uma coisa que assusta muito as pessoas porque sangra muito. Sim, é difícil. As pessoas ficam muito aflitas. É? Sim. Portanto, também um conselho aqui, se por acaso pessoas que têm varizes grandes, se isto lhes acontecer em casa, primeira medida, pôr a perna ao alto. Está bem? Estamos a falar de um sistema que leva o sangue de baixo para cima na direção do coração. Portanto, se a gente contrariar, se a gente ficar a favor da gravidade, não é? Este sistema, coitado, tem que andar sempre a vencer a gravidade para levar o sangue de baixo para cima. Frequentemente isto acontece, estas hemorragias de varizes, quando a pessoa sai do banho, por exemplo, porque teve a tomar banho com água quente, a pele está fininha porque esteve molhada e tem varizes grandes, uma zona frágil e começa a sangrar. Pronto. Claro. E é o stress na casa de banho, sangue por todo lado, a pessoa fica aflita, muito permanece assustada. De pé. Não é? E sempre que, enquanto está de pé, está a sangrar cada vez mais. Portanto, a primeira medida é deitar-se com a perna encostada à parede e rapidamente parte a hemorragia, cessa, não é? Porque realmente é isso, o sangue a descer na direção do coração é mais fácil e, portanto, a hemorragia fica logo bastante mais controlada. Isso é uma excelente dica. Isso é importante porque as pessoas ficam muito aflitas, não é? Porque sangra muito e depois, quanto mais aflitas estão, mais sangram e depois é tudo uma confusão. Portanto, tentar, tanto quanto possível, manter a calma, deitar-se no chão, perna para cima, 20 minutos, a esperar. Muito bem. E depois, já estar tudo mais controlado, tem que se pedir ajuda, não é? Mas depois aí, numa situação de muito mais controle e menos hemorragia e menos pânico, pedir ajuda e ir ao hospital. Pronto, portanto, isso é outra das complicações de varizes não tratadas. Depois a pele também começa a ficar cada vez mais escura e isso dá manchas que depois é difícil que nós consigamos que regridam completamente. E também as tromboses. Portanto, este sangue que está nestas veias dilatadas é um sangue que não circula convenientemente na direção do coração. E este sangue que está ali parado, isto também é fácil de explicar, que a gente vê em todos os animais, o sangue parado coagula, não é? Por isso é que se põe vinagre na cabidela, é igual. Portanto, o nosso sangue parado naquelas veias dilatadas tem tendência a coagular. Quando o sangue coagula, forma-se uma trombose, uma flebite, que é uma coisa que normalmente as pessoas conseguem perceber facilmente, porque são veias que estão perto da pele, que em situações normais estes papos são moles, não é? A gente carrega e o papo da variz é mole, e numa situação de uma flebite dói muito, e no sítio da dor a pessoa vai lá tocar e tem um coágulo, tem uma coisa dura, portanto sente esse papinho lá. Esta situação só é grave se for deixada sem procurar ajuda médica, porque pode evoluir. Estes coágulos que se formam aqui podem evoluir para uma embolia pulmonar. Geralmente isso não acontece porque a dor motiva as pessoas a ir ao hospital e a procurar ajuda médica e começar a medicação para pôr sangue fino. Mas pronto, estas são as 3 principais razões para as varizes serem tratadas. São as feridas, são as hemorragias de varizes e são os tromboses. Portanto, 3 bons motivos para não achar que varizes que é uma coisa que está tudo bem. Não o que vai passar. Sim, não é? que vai passar, ou isto nunca me doeu, que a gente ouve frequentemente isto em consulta. Eu tenho estas varizes há muitos anos, já não me incomoda, porque tapa as pernas, porque não me dói. Pronto, isso vai passando, não é? Portanto, é um problema que o tempo não vai resolver. Então, se o tempo não vai resolver, vamos ter que procurar ajuda. E tratar. Portanto, a primeira coisa é esta consciencialização realmente de ir procurar ajuda. Quem é que poderá ser a melhor profissional para ajudar em varizes? Um cirurgião vascular. Claro. É evidente, não é? Porque trata disto desde sempre e conhece a doença toda, desde a fase inicial de diagnóstico, mesmo o ecodoppler também é feito connosco, até à fase pré-preparação da intervenção e pós-intervenção, porque interessa tudo, não é? Não interessa só o procedimento, interessa depois o acompanhamento a seguir. Também é outra coisa que às vezes os doentes dizem: quem toma conta de mim a seguir? Porque às vezes é esta ideia de que, ok, está feito o procedimento e pronto, está resolvido. Os cuidados é que requer Pronto, após depois a cirurgia? Sim, após a intervenção. Mesmo estas intervenções assim de laser endovenoso, é preciso usar uma meia elástica. Pronto, normalmente, como temos só uns furinhos pequenos, não há pontos, ficam só uns adesivos que nós chamamos de steri-strips, uma coisa pequenina, que depois implica tirar, normalmente uma semana depois, este cuidado do uso da meia elástica e depois todo o cuidado de perceber que esta pessoa tem uma doença venosa crónica de nome, portanto, podem voltar a aparecer outras varizes. Claro. Idealmente, quando a gente trata isto da forma adequada, os resultados são duradouros, portanto, é possível estar muitos anos ou até para sempre sem voltar a ter varizes.
mas é preciso este cuidado que tem uma doença e, portanto, de vez em quando, lembrar-se que tem um cirurgião vascular de referência e ir lá. Tal e qual que nós fazemos com o ginecologista, tal e qual que nós fazemos com o dentista. Fazer uma avaliação. Ir tomando conta do problema. Quando é que a pessoa pode voltar a caminhar e até praticar exercício físico? Porque há alguns anos era precisamente o contrário, a indicação. Há uns anos, após uma cirurgia convencional, a pessoa ficava acamada, praticamente, não é? Pronto, e havia essa tendência de aquele mito de um mês. Era exatamente uma semana sem fazer qualquer esforço. Com o laser endovenoso as pessoas saem a caminhar de pós-imediato. E nas intervenções com cirurgia convencional também, só que com outro conforto, não é? A pessoa sai de facto a caminhar pelo seu pé e bem, pode conduzir no dia a seguir, pode, dependendo das atividades profissionais, retomar a atividade profissional imediatamente. Agora, temos que perceber, isso é todo um processo que a gente faz desde a avaliação antes da intervenção até depois, perceber o que é que a pessoa faz no seu dia-a-dia, não é? Porque pessoas que estejam em teletrabalho podem fazê-lo sem interrupção das suas atividades laborais. Diferente de alguém que trabalha num restaurante e que está 12 horas de pé, em que aí, durante pelo menos uma semana, se calhar não tem conforto para estar aquelas 12 horas de pé. Mas, por exemplo, uma cabeleireira ou um esteticista que consiga gerir a sua agenda e pôr uma agenda menos sobrecarregada e estar períodos em que trabalha e depois tem um período de repouso, de descanso, enfim, consegue, gerindo essa agenda, em função das indicações que a gente dá, consegue perfeitamente ir trabalhar uns dias depois. Pronto, mas isso depende, de facto, da profissão da pessoa, do tipo de varizes que tem a ser intervencionadas. Vai dependendo de caso para caso. Sim. E quem nos está a acompanhar lá em casa e tem varizes, está neste preciso momento a pensar, portanto, tenho varizes, vou agora marcar uma consulta e vou dizer ao meu médico que quero tratar disto com o laser endovenoso. Todas as varizes têm indicação para o laser endovenoso? Não. É a primeira escolha, sempre que é possível. Depois, ser possível ou não vai depender de muitas características. Quando nós fazemos esse primeiro exame, que é o ecodoppler, não é? Que eu costumo dizer que é assim o mapa da circulação, é aquilo que nos vai mostrar o que não está a funcionar tão bem para que depois nós possamos perceber aquilo que temos que fazer para corrigir. Portanto, fazemos esse primeiro exame e depois, em função dos dados que nós vamos encontrar no ecodoppler, é que nós vamos perceber se é possível o laser endovenoso, que de facto tem sido cada vez mais possível em várias situações, mas, por exemplo, há situações em que possa não ser possível, nomeadamente uma pessoa que já foi operada várias vezes anteriormente, pode já não ser muito fácil resolver por laser endovenoso. Pronto. Hoje em dia, na generalidade das circunstâncias, doentes que nunca foram operados, ou mesmo doentes que até possam já ter sido operados, o laser é a primeira opção. Mas, de facto, não dá. Em medicina, dificilmente a gente consegue dizer que dá para tudo ou não dá para ninguém. Claro. Portanto, é muito comum na sua prática fazer esta cirurgia. Muito, sim. A laser, não é? A laser, sim. É a melhor opção. Eu que sou de um tempo em que não via, no início da minha formação, se fazia só cirurgia convencional, só varizes pela forma convencional, e lembro perfeitamente de olhar pela primeira vez para aquela cirurgia e pensei, isto se calhar ainda tem um pedaço para evoluir. De facto, o laser foi uma revolução, em tudo, não é? Quer em termos estéticos, quer em termos de recuperação, quer em termos de resultados. É uma tecnologia espetacular. E é uma opção de tratamento que as pessoas também já conhecem? Já, começam cada vez mais a conhecer e a procurar especificamente. Eu venho para ser tratada, mas eu quero laser. Conhecem as vantagens? Conhecem as vantagens, começa a ser falado, não é? Sim. Há alguma contraindicação, Sra. Doutora, de se fazer esta cirurgia nesta altura, com a época balnear e a exposição ao sol? Sim, olha, é o mesmo princípio, é o princípio da clareza. Da gente explicar o que é que implica a seguir. Qualquer intervenção que a gente faça nesta altura, qualquer tratamento que a gente faça nesta altura que implique cicatrizes, por menores que sejam, ou pisaduras, vai implicar que durante, pelo menos, o tempo de duração das pisaduras não haja exposição solar. Geralmente a gente aconselha um mês. Portanto, não há problema nenhum de fazer uma intervenção por laser endovenoso nesta altura, agosto que seja, desde que no prazo de um mês a pessoa não apanhe sol. Portanto, até desaparecerem as pisaduras, não deve ser exposto ao sol. Claro. Às vezes a gente brinca, tinha um colega que dizia isso. No Brasil tratam-se varizes o ano inteiro. Ninguém exporta as varizes do Brasil para a Suécia. Exatamente. Portanto, é possível tratar em qualquer altura. Com os cuidados adequados, claro. Não é? Tem que pensar que tem que estar 1 ou 2 semanas com uma meia elástica calçada, e estando calor, isso pode custar mais um bocadinho, e tem que pensar que realmente tem que estar aquele período sem exposição solar. Mas há pessoas, por questões laborais, que até preferem esta altura, porque são alturas que empresas fecham, de férias, que têm mais apoio familiar e não tem problema nenhum. Muito bem. Obrigada pela sua ajuda, Sra. Doutora, por estar aqui connosco.